Muitas mulheres, elas ainda acreditam em uma ideia e que está impedindo elas de terem um resultado realmente bonito depois da sua gestação. Então, vejam, elas acham que o Mama Makeover é só fazer mama e abdômen juntos, mas isso já ficou ultrapassado. Hoje, quando a gente fala de Mama Makeover, a gente está falando de uma reconstrução corporal. E uma reconstrução corporal, ela não acontece olhando só duas áreas, a mama e o abdômen em si. E eu quero te explicar isso de uma forma muito prática, para que você possa entender melhor. Porque talvez esse seja exatamente o ponto que está travando o seu resultado. Recentemente eu atendi uma paciente que chegou no consultório dizendo o seguinte: doutora, eu só quero arrumar minha barriga. Só que, quando eu comecei a avaliar o corpo dela com mais profundidade, mais detalhe, eu vi flancos marcados, acúmulo de gordura nas costas, queda da mama, perda de projeção de glúteo e uma qualidade de pele já bem comprometida. Ou seja, não era só mama e abdômen, não era só barriga, era o conjunto. E isso é muito mais comum do que você possa imaginar. A gestação, ela não muda uma parte somente do corpo, ela reorganiza o corpo inteiro, em várias áreas. Então, gente, eu sou a doutora Catarina Paula, cirurgiã plástica, e se tem algo que eu faço questão que minha paciente entenda é o seguinte: resultado sofisticado, ela não depende da quantidade de cirurgia, depende da estratégia. E aqui está o primeiro erro que compromete muitos dos resultados: tentar resolver um problema global com uma solução local. Então, depois da gestação, as mamas mudam, o abdômen muda, a cintura muda. Ou seja, as costas mudam. O glúteo, ele também acompanha essa mudança. Até a forma como a gordura se distribui, ela muda. Muda tudo, gente. Então não faz sentido tratar só uma parte. E quando isso acontece, o resultado até que melhora um pouco, sim, mas ele não transforma. E é exatamente por isso que muitas mulheres dizem o seguinte: eu fiz a cirurgia, mas ainda não me sinto como eu gostaria. Agora deixa eu te mostrar como funciona um Mama Makeover de alto padrão, de sofisticação, de elegância e satisfação. Porque aqui a lógica muda completamente. A gente não pensa em procedimentos, a gente pensa em um desenho corporal. É diferente. É como se o corpo fosse uma arquitetura, um quadro em branco. Cada linha, cada curva, cada proporção, ela precisa conversar com a outra, combinar, harmonizar. E isso pode envolver uma cirurgia de mama, um abdômen, uma lipo em regiões estratégicas e o uso inteligente do enxerto de gordura, que é uma maravilha e que veio para aprimorar ainda mais os resultados. Mas aqui existe um ponto que separa resultados comuns de resultados realmente sofisticados. Não é sobre quando fazer, é sobre onde e como fazer. Por exemplo, a gordura que é retirada do abdômen não é simplesmente descartada. Ela pode ser usada de forma estratégica para dar uma leve projeção ali na região do glúteo, para suavizar a mama, simetrizando uma com a outra, projetando o colo, para melhorar transições. Mas se isso é feito sem planejamento, de qualquer jeito, o resultado ele pesa, ele fica artificial, sem comprometimento. E com o tempo perde até a estética. Agora, quando existe uma estratégia, o corpo ganha leveza, ganha naturalidade, ganha elegância. E isso é o que hoje define o resultado de alto padrão, elegância e sutileza. Agora, deixa eu te mostrar um erro que eu vejo com muita frequência chegando no consultório e que pode comprometer completamente o resultado. Pacientes que fazem abdominoplastia, mas não tratam os flancos, as costas, a lateral da mama. Então, o resultado é a barriga até que melhora um pouco porque mexeu de certa forma, mas o corpo continua sem definição. Outras colocam próteses grandes, sem corrigir a base, a posição, a proporção. E isso gera aquele efeito assim artificial, sabe? Que hoje já não é mais desejado. E aqui entra um ponto muito importante que pouca gente fala com clareza. Um corpo bonito não é uma parte perfeita. Ele é um conjunto equilibrado. E equilíbrio exige uma visão do profissional. Agora vamos subir mais um pouco o nível desses resultados e dessa satisfação, porque aqui está um dos maiores diferenciais de resultados realmente bons.
Então hoje nós temos tecnologias sim que ajudam bastante na retração de pele, como o Renúvel, na melhora da flacidez, na definição corporal. Então são tecnologias melhores e modernas que vieram para ficar e agregar o seu resultado. Mas existe algo ainda mais importante do que essa tecnologia. É o preparo do seu paciente. E isso pode ser a diferença entre um resultado comum e um resultado realmente sofisticado, belo, elegante. Uma paciente que chega inflamada, com baixa massa muscular, tensão, deficiência nutricional, ela não responde bem, porque ela incha mais, ela cicatriza pior, ela demora mais, sofre mais no pós-operatório. É aquele pós-operatório muitas vezes muito arrastado, que não sustenta o resultado. Já agora, aquela que chega, né, comparada com a paciente bem preparada, né, tratada no seu pré-operatório, desinflamada, o corpo responde 1000 vezes melhor. A recuperação ela é mais rápida, a pele ela reage melhor, a gente vê isso pessoalmente e o resultado aparece mais. E aqui está o padrão das pacientes de maior nível de satisfação. Elas entendem que não é só sobre operar, é sobre como operar, né? É sobre previsibilidade, como preparar com segurança e quem prepara essa segurança para ter um resultado refinado. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem importante. Você está focando só na cirurgia ou está pensando no resultado como um todo? Porque isso muda completamente o que você vai conquistar. E tem que pensar nisso. Me conta aqui nos comentários o que mais te incomoda hoje no teu corpo depois da sua gestação. É o abdômen? É a mama? É o glúteo? É a flacidez? Que sensação de não se reconhecer mais no espelho? Conta, é realmente que eu quero entender isso com você. E se esse vídeo te fez enxergar o Mami Makeover de uma forma mais estratégica, salva esse vídeo para você. Porque isso pode evitar uma decisão que você vai se arrepender depois, se tomada erradamente. E se você está pensando em fazer cirurgia, mas quer um resultado realmente natural, elegante, bem planejado, bem preparado, aqui na minha clínica, cada paciente passa por uma avaliação completa comigo. A gente não olha só a estética, a gente avalia o corpo como um todo, planeja, prepara e só depois é que a gente chega no momento final da execução. Porque não existe um protocolo pronto, existe uma estratégia individual para cada paciente. E se você quer entender qual seria o melhor plano para o seu caso, o link para o agendamento está na descrição. Ou você pode até me chamar diretamente no WhatsApp que está aparecendo aqui. E se você ainda não está pronta para operar, mas quer começar a preparar o seu corpo, já pensa nisso, nós também temos protocolos específicos de preparo pré-operatório e pós-operatório para cada caso em especial, que ajudam na recuperação e na qualidade da pele no resultado final. Porque no final, Mama Makeover não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo. E fazer certo muda completamente, muda tudo.